dear ones. I am Cryon of magnetic energy. Olá, meus queridos. Eu sou Cryon, da energia magnética. There are many here. Há muitos aqui, Many here who do not believe that this could be happening. muitos que não acreditam que isso poderia estar The acontecendo. voice of a human being is what you hear, Você ouve a voz de um ser humano using his own language and his own intellect, usando a sua própria linguagem e o seu próprio intelecto, but expressing the words from the other side of the veil. mas expressando as palavras do outro lado do véu. Many say this could not be so. Muitos dizem que não pode ser isso. A little later in this day, we're going to give you the lineage of Cryon. Um pouco mais tarde hoje, nós vamos lhe dar a linhagem de Cryon. We're going to try to give you a snapshot, a picture Nós vamos tentar lhe dar uma foto of truly what has happened on this planet in these last years. do que realmente aconteceu nesse planeta nesses últimos anos. I am aware of where you sit and where my partner sits right now. Eu tenho consciência onde vocês sentam e onde meu parceiro está sentado agora. So much of our information has been about Israel. Muito da nossa informação tem sido sobre Israel. So much of what we speak of in world events and world energies centers here. Muito do que nós falamos em eventos mundiais é sobre o que acontece aqui. Although it may not occur to you in this way, there is an excitement here. Mesmo que possa parecer para você diferente disso, mas existe aqui uma alegria. Makes a difference for all. O que acontece aqui em Israel faz diferença para todo mundo. But in these few moments, I wish to speak to the ones in the chairs. Mas nesse momento, eu gostaria de falar para vocês aqui, nessas cadeiras. There may be some reading this as well, but I wish to speak to those in the chairs. Talvez haja aqueles que estejam lendo isso, mas eu gostaria de falar para essas pessoas sentadas aqui. Many of you are what you would call Israeli Jews. Muitos de vocês são o que chamamos de judeus israelenses. What do you think of yourselves? O que você pensa sobre você mesmo? Think you really are? Quem você acha que você realmente é? Did you ever wonder these things and ponder why you're here? Você já se perguntou essas coisas e ponderou por que você está aqui? Some of you have come from other lands to be here. Alguns de vocês vieram de outras terras até aqui, Many were born here. e muitos nasceram aqui. I will tell you something. This is no accident. Eu vou lhes dizer uma coisa, isso não é acidente. Have you ever considered your lineage Você já considerou a sua linhagem and your history e a sua história and the place that you would play in humanness on the planet? e o seu lugar na humanidade planetária? And how do you see the situation? E como você vê essa situação? More than that, how do you look at history? Mais do que isso, como você olha para a história? And when you were young and you were learning of the history of your people, how did you feel at the persecution? E quando você era jovem e você estava aprendendo sobre a história do seu povo, como você se sentia em relação à perseguição? What did you think about your own lives and those before you when you learned what had taken place in history? O que você pensava quando você aprendia sobre a sua história e daqueles antes de vocês? I'll tell you how some of you felt. Eu vou lhes dizer como alguns de vocês se sentiram. Sad, Tristes, angry, com raiva, not understanding why God would have chosen you among others to have this happen. sem entender por que Deus escolheria vocês e não outro povo para fazer com que isso History shows that acontecesse. you have gone from slavery, A história mostra que vocês foram de escravos hunted and persecuted, até serem caçados not e wanted wherever you were, não eram queridos ou bem-vindos aonde quer que fossem. you didn't even have your own land.
Vocês nem ao mesmo tinham sua própria terra. Why would this be? Por quê? Por que isso? It is the only group that is like this. É um único grupo que é assim, Almost worldwide. quase ao redor do mundo, através da história. There has always been a situation. Sempre houve esta situação. And how did you see that within you? E como você vê isso dentro de você? Did you see perhaps, well, God is punishing us for something that we are not aware of? Você talvez tenha pensado, Deus está punindo a gente por alguma coisa que não sabemos. But this, I would like to give you another perspective. Mas se você puder tirar pelo menos uma coisa dessa reunião, que seja isso. Eu quero lhes dar outra perspectiva. Entourage, come into this place and speak to your heart as I say these things. Deixe essa caravana que está aqui agora entrar no coração de vocês. Let the angels that you know of sit next to you. Deixe que os anjos que vocês conhecem agora estejam do lado de Those vocês. you've loved and lost would like to come here. Your relatives, even the ancient ones, just sit in the aisles with you right now. Talvez as pessoas que vocês amaram e perderam, talvez anciãos, queiram estar com vocês agora. You will understand their truth. Então, enquanto eu digo essas palavras, vocês vão entender que elas são verdade. Did you ever consider Você já considerou? that you have something that others do not? Você já considerou que vocês podem ter alguma coisa que os outros não têm? And maybe, just maybe, E talvez, somente talvez, isso seja sacralidade e poder. you've been pursued through history. Vocês foram perseguidos através da história. What if, intuitively, E se intuitivamente, those who wish you were not even here, aqueles que gostariam que vocês nem estivessem aqui, those that intuitively see the power in you, são aqueles que intuitivamente veem esse poder em vocês. and they want it? E eles querem isso. What if, E se, in your DNA, no seu DNA, there was a God within? existe o Deus interior? What if all of you carry E the se, sacredness e se todos vocês carregam essa that sacralidade, has a catalyst for purity of karma? que tem um catalisador para purificar o karma? Well, it's true. Bem, isso é verdade. What if you had the ability above others for a connection to spirit? E se vocês têm uma habilidade acima dos demais para se conectar com o Espírito, Because of this difference, por causa dessas diferenças, does that change anything for you? isso muda alguma coisa para você? Who are you Quem é você? to think that you might change the world? Para pensar que você pode mudar o mundo? I will tell you, Eu vou lhes dizer, within you is built the actual power to change the planet. dentro de você existe o real poder de mudar esse planeta. And if you want to do that, E se você quiser fazer isso, and you show the rest of the world that that's what you want to do, e você mostrar para o resto do planeta que é isso que você quer fazer, support from people you never thought would ever do that. você vai ter ajuda de pessoas que você nunca imaginaria que ajudariam. A new consciousness is arriving on this planet. Uma nova consciência está chegando a este planeta. Despite what you see in the streets, Não importa o que você vê nas ruas, despite the situation and the sorrow, apesar da situação e do sofrimento, despite the death, apesar da morte, there is a consciousness on this planet. existe uma consciência neste planeta, Lighthouses all over como faróis em todo lugar, that are willing to turn their eyes upon Israel. que estão dispostos a virar os seus olhos para Israel Support you e ajudá-los for peace on earth. para trazer paz para a terra. And it has to
E tem que começar aqui, No other place. em nenhum outro lugar. And why would you say here? Why now? E você diria, por que aqui? Por que agora? Because you are the ones with the connection. Porque vocês são aqueles que têm a conexão. E vocês sempre foram. Weigh that a moment. Agora guarde um momento. Can you feel the love of God? Você pode sentir o amor de Deus? This is the truth. Essa é a verdade. You Quem é você? are the ones and the only ones Vocês são os únicos begin the process called peace on earth. que podem iniciar o processo chamado de paz na Terra. And you wonder why we come and visit. E você se pergunta por que nós viemos visitá-los? Partner and the team. Com o meu parceiro e a equipe toda? There's no place he would rather be. Não existe outro lugar que ele gostaria de estar Among those sacred human beings. do que este, entre vocês, sagrados seres humanos, com este tipo de poder. And so, dear ones, Então, meus queridos, perhaps when you leave this place, you will see yourself as a bit different than you thought. quando vocês saírem deste lugar, vocês vão se ver um pouco diferente do que antes. I hope so. Eu espero que sim. And so it is. E assim é. Greetings, dear ones. I am Cryon of Magnetic Energy. Olá, meus queridos. Eu sou Cryon, da energia magnética. Since the last time you heard my voice, Desde a última vez que vocês ouviram a minha I've voz, not left this room. eu não saí desta sala. Humans often have an interesting perspective of what Os happens on the other humanos side of the normalmente têm uma perspectiva interessante sobre o que acontece do outro lado do véu. veil. You say spiritual things are like throwing some kind of switch. Você diz que coisas espirituais são como ligar um tipo de botão, And that when you get spiritual enough and you throw that switch, on will come profound things. e quando você então ativa esse botão, virão somente coisas profundas. And then you feel the switch is turned off and then you go on your way as a simple human. Então você sente que o botão está desligado e você continua a sua vida como ser humano normal. You don't understand. Mas você não There is no entende. such thing as a simple human. Não existe essa coisa de ser humano See comum. all humanity as grand as anything in the universe. Nós enxergamos toda a humanidade como algo tão grande como tudo no You still do not universo. understand that you carry the seeds of God in you. Você ainda não entende que você carrega as sementes de Deus dentro de When você. you're not here, you are indeed with me Quando você não está aqui, você está, na verdade, comigo, as a sister, como uma irmã, as a brother. como um irmão. This is what is blind to you as you are here sitting. E é isso que você é cego em relação enquanto está aqui sentado. Tudo que você vê é uma vida. Difficult one. E algumas vezes é uma vida complicada. Don't remember who you used to be, Você não lembra quem você costumava ser? the journeys that you've had before. Você não se recorda das jornadas que teve But antes. your DNA knows it. Mas o seu DNA sabe. Indeed, it is responsible for some of the attributes of who you are. O seu DNA é responsável por alguns dos atributos que você são. We've told you before Nós lhe dissemos antes that there's something specific about the Jews.
que existem coisas específicas sobre os judeus, that they have what we would call the pure karmic attributes of humanity. que vocês têm então o que chamamos dos atributos puros kármicos da humanidade. Difficult to explain. Difícil de explicar. They carry the core, the seed. Eles carregam, então, o núcleo, a semente. Difícil de explicar. One of the attributes we have described is this one. Um dos atributos que nós descrevemos é este. If you are one that would believe that indeed you come around many times, Se você é um dos que acreditam que nós realmente viemos ao planeta muitas you are vezes, one who believes that you have many lifetimes that you cannot remember. se você é um dos que acredita que vocês tiveram muitas vidas e que não podem se lembrar, The difference between you and other human beings a diferença entre vocês e outros seres you have humanos agreed to come many times and be Jewish. é que vocês concordaram em vir muitas vezes e serem judeus. Therefore, within your DNA is carried multiple lifetimes in this situation. E por isso, no seu DNA, vocês carregam muitas vidas com esta situação. So in your DNA is the remembrance of the situation. Então, no seu DNA existe a memória da situação. Perhaps even thousands of years of it. Talvez até milhares de anos disso. Shapes your attitudes. Algumas vezes, e isso molda suas atitudes. More than that. Às vezes, molda muito mais do que isso. Some of you are without hope. Alguns de vocês estão sem esperança. It rings strong in your DNA. Isso toca de dentro do seu DNA. We have never been able to do what we came for. Vocês pensam, nós nunca fomos capazes de fazer o que nós viemos fazer. Tell you that has changed. E eu quero lhes dizer que isso mudou. Cryon is here. É por isso que Cryon está aqui. Full arrival on the planet has to do with you. Minha chegada completa neste planeta tem a ver com Give vocês. you the lineage of Cryon. Deixa eu lhes dar a linhagem de As I do Cryon. so, I want you to understand it is the lineage of the history of a new consciousness on the planet. Mas eu quero que vocês entendam que é a linhagem de uma nova consciência neste planeta. I am a messenger. Eu sou um mensageiro. A messenger that has arrived for one reason only. Um mensageiro que chegou para uma razão somente. And my messenger arrived in 1987. E este mensageiro chegou em Did 1987. not manifest itself to my partner's channeling until 1989. E não se manifestou para canalizações do meu parceiro até 1989. Something you call the harmonic convergence. E respondeu a um evento que vocês chamam de conversão harmônica. Some have even given it another name, the 1111. Alguns deram até mesmo outro nome, o 11 do 11. For those of you who feel the energy of humanity, you know what happened then. Para aqueles de vocês que sentem a energia da humanidade, vocês sabem o que aconteceu. It is. É difícil de explicar, But at some level, all humanity was given a choice. mas a algum nível toda a humanidade recebeu uma Think of opção it de as this, escolha. The higher selves of all human beings came together and were polled, voted, if you wish, on what to do next. Pensem assim, todos os eus superiores de toda a humanidade foram então ouvidos e voltaram sobre o que fazer depois. And none of you remember that day, for it was done at a higher level than you were aware, but it was your choice. E todos vocês estavam lá, mas podem não lembrar porque foi feito num nível superior a vocês. Mas todos tiveram a escolha. E a escolha foi Stay essa. with the original plan of being finished with our work, or we do proceed and do something else. Nós ficamos com o plano original de finalizar então o nosso plano ou nós continuamos para algo maior. I'll explain that in a moment. Eu vou explicar isso em um momento. And the vote was overwhelming that the
planet had enough energy and a higher vibration to accomplish a shift, a change. E a votação então foi unânime que o planeta tinha então condições de atingir uma frequência mais alta. E eu quero lhes lembrar de algumas coisas que aconteceram lá. Quase imediatamente, o mundo mudou politicamente. Um ano depois, uma das grandes potências do mundo colapsou politicamente. A consciência do que vocês chamam de União Soviética. E é importante que vocês entendam o porquê. E nós vamos chegar lá em um momento. Olhe para essas coisas. Existe tantas coisas que comprovam o que eu estou dizendo. Uma nova consciência. E nós lhe demos informações lá atrás sobre a energia de Kryon. Nós lhe dissemos que essa energia então chegou aqui para lhes dar mais informações sobre a nova energia. Portanto, a minha chegada é ligada ao que vocês decidiram. E se vocês olharem, então, minhas primeiras mensagens, vocês verão as mensagens sobre os judeus. Eu até mesmo fiz um comunicado. Como vai os judeus, irá então a terra. Isso nunca foi mais verdadeiro do que agora. Tem que ser dessa forma, porque vocês são a semente, vocês são o núcleo. A paz na Terra vai começar aqui. Nós lhe dissemos que a energia de Kryon é um 11. Na linguagem do meu parceiro, a numerologia, então, dessa linguagem representa Kryon no número 11. Nós também lhe falamos sobre uma outra energia de Kryon, o número 9. E se você olhar para o que esses números significam, o 9 significa completude. E nós gostaríamos de dizer que o 11 significa ação apropriada. Essa não é a minha energia, é a energia da minha mensagem. O que é a completude? Completude do quê? É a finalização de uma energia antiga que vocês estão acabando agora. Difícil para você acreditar? Mas vocês têm isso, esse potencial na sua própria terra. É tudo sobre vocês. Nós lhe dissemos coisas interessantes. Que o magnetismo da Terra teria então que mudar para que isso acontecesse. E muitos se perguntam o que magnetismo tem a ver com a espiritualidade? Então você ainda não entendeu. O seu DNA
é a fonte do seu poder. Your DNA is the source of your enlightenment and your spiritual awakening. O seu DNA é a fonte do seu despertar espiritual. That's why the layers are given the names of God in Hebrew. É por isso que as camadas têm o nome de Deus em hebreu. Don't you find it interesting Você não acha isso interessante? that I chose an American channel Que eu escolhi um canal americano to give you information about how grand the Hebrew is? para lhe dar informação de quão grandioso o hebreu é? For you wouldn't believe it, Porque você não acreditaria. and we know that. E nós sabemos disso. Had to come from another source that looks back at you Teria que vir de uma outra fonte que olharia para trás para vocês. and is honored to do so. E está honrado em fazer isso. Magnetics changes your DNA. Magnetismo muda o seu DNA. Even science now acknowledges this. Até a mesma ciência agora sabe Magnetic grid of disso. the Earth had to move greatly in order to have an atmosphere of technological DNA chain. A grade magnética da Terra teve que mudar muito para ter, então, a possibilidade de uma mudança do DNA. And so your magnetic grid had to shift and move so that you could have the ability to sense spiritualness in your DNA. Então, a grade magnética teve que mudar para que você tivesse a habilidade de sentir o espírito. Indeed, it moved. E sim, já mudou. Magnetic grid moved as we said it would because it was you who did it. A grade magnética mudou, como nós dissemos que mudaria, porque foi vocês que fizeram isso. You can go to the scientific records if you wish and look at how it has moved in the last 12 years. E você pode ir para os registros científicos e olhar como mudou nos últimos 12 anos. I said would take place. E você vai ver lá o que eu disse que aconteceria. I know what you're thinking. Eu sei o que você está pensando. Slow. Por que tão devagar? You are an impatient lot, aren't you? Vocês são bastante impacientes, não são? Read your history. Leia a sua história. Moves very slow. Deus se move bem devagar. Mas existe uma razão. Human consciousness does not change overnight. Porque a consciência humana não muda do dia para a It noite. takes generations to forget what has happened. Algumas vezes precisa de gerações para se esquecer o que aconteceu. You experienced this. Não é a primeira vez que você experiencia isso. Zion has always been here, Cryon sempre esteve aqui. but only now do you receive the messages because of the shift that you have created. Mas só agora você recebe a mensagem por causa dessa modificação que vocês criaram. Sometimes generations will have to pass before you can forget who you're supposed to hate. Algumas vezes, gerações precisam se passar para que vocês esqueçam quem vocês deveriam odiar. Generations have to pass before you forget you used to be a slave. Às vezes, gerações têm que passar para que você esqueça que você costumava ser escravo. Of a new promised land, Nós falamos de uma nova terra prometida. oddly enough, one that you must travel into and settle first. Estranhamente, uma terra que você deve viajar para e se situar primeiro. Called peace on earth. E é chamada de paz na terra. And there are those who say impossible, it can be done. E alguns dirão, isso é impossível de ser feito. We told you that the weather would shift on the planet. Nós lhe dissemos então que o clima mudaria no planeta. Have you seen that yet? Você já viu isso? Indeed, it is here. É verdade, está aqui. And why should it be, you might ask? E por que deveria ser, você talvez se I'll pergunte. give you more information on that in a moment. Eu vou lhes dar mais informação nisso já já. It has to do with your effect on Gaia, the energy of the planet. Mas tem a ver com o seu efeito em Gaia, na energia do planeta. Indeed, the planet is vibrating faster because you are vibrating faster.
Sim, o planeta está vibrando mais rapidamente porque você está vibrando mais rapidamente. Nós lhes demos todas as informações 16 anos atrás. Algumas não foram prazerosas, mas eram verdade. Nós lhes dissemos para esperar clima extremo, até mesmo terremotos. Alguns de vocês não se lembram desses comunicados que fizemos. Mas talvez 1% do planeta passe por difíceis situações antes de que isso ocorra. E alguns de vocês disseram, bem, isso obviamente vai ser uma guerra. Mas não, não é. Nós também lhes dissemos que esse planeta aumentou a sua vibração mais rápido do que nós esperávamos. Mais e mais humanos querem a paz. E isso fez com que fosse revisto o número daqueles que precisavam sofrer. Mas eu então devia lhes dizer quem está no comando, certo? É você. Enquanto vocês mudam a vibração deste planeta, todas as profecias vão te cair ao chão. Você cria um novo futuro todo dia. Alguns podem perguntar qual é a apropriação, então, do furacão Katrina? Foi furioso, com tantos desastres e mortes. Como isso poderia ser uma coisa de Deus? Alguns se perguntam. E eu vou lhes dizer que vocês precisam sair da quarta dimensão para entender isso. Colocar o chapéu do profeta e olhar para isso através de outra perspectiva. Se você fizer a numerologia da palavra Katrina em inglês, é um 11. E o que isso lhes diz? Ação apropriada. 11. Mas, Cryon, não faz sentido que haveria então destruição e dor como parte de uma coisa do espírito. Ponha então o chapéu do profeta e olhe para a sua história. Às vezes foi um acordo seu passar por momentos assim para mudar o planeta como um todo. O maior terremoto desde que vocês estão vivos aconteceu recentemente. E aconteceu abaixo do oceano. Foi tão grandioso que até mesmo afetou a rotação da Terra. Isso foi um evento espiritual? Sim, sim foi. E criou então um tsunami que foi responsável por mais de 250 mil vidas. O mundo ficou sofrendo. Agora eu vou lhes pedir o impossível. Somente por um momento. Eu quero que vocês cumprimentem todos esses seres humanos, as crianças,
porque você pode ver que eles ainda estão aqui. Se você entende o ciclo da vida, você entenderá que eles estão ainda aqui. Eles fizeram uma transição rápida e eles sabiam no seu DNA que havia esse potencial quando eles vieram. Eu estava com eles no que eu chamo de janela do nascimento, no dia e na hora que eles vieram para esse planeta. Nós enxergamos todo o potencial do outro lado do véu. Deus não sabe o futuro, porque está baseado nas suas ações. Mas todos os potenciais estão lá. E nós falamos com aqueles que perderam suas vidas no tsunami. Antes mesmo deles nascerem, nós falamos com eles. E nós perguntamos, você realmente está pronto para passar por isso? E havia então empolgação. E eles disseram, nos enviem, porque o que nós estamos prestes a fazer vai potencialmente mudar o planeta Terra. Coloque então o chapéu de profeta e escute. Escute, porque quando eles vieram, depois da transição, havia muitos sorrisos e alegria. E a primeira pergunta foi, nós conseguimos alcançar o que nós fomos fazer? E a resposta foi sim. E você pode se perguntar, o que aquilo poderia fazer pela Terra? Talvez, então, o ensinamento que o meu parceiro lhes deu hoje vai fazer vocês entenderem isso melhor. Naquele dia, do que você chama de tsunami, e a semana seguinte, houve mais compaixão gerada nesse planeta do que qualquer outro evento desde que vocês estão vivos. Nesses dias, vocês aprenderam sobre o DNA humano e o quanto é poderoso sobre os elementos da Terra. O que aconteceu naquele dia mudou de verdade essa sujeira da Terra. Porque essa emoção compassiva da humanidade foi diretamente para a Terra. E isso, queridos, vai então modificar a consciência das crianças que nascerão após isso. Tudo parte de um plano maior. Vamos falar de profecia. Eu quero lhes pedir para olhar à sua volta. Nenhuma outra profecia vai passar. Todos vocês estariam supostamente mortos em profecias antigas. Muitas religiões falaram dessas profecias. E foi mais ou menos assim. Que o ano 2000 traria, então, uma guerra mundial. Você pode encontrar isso nas escrituras de profetas por todo o mundo.
O que era para acontecer era claro. Trouble in Israel. Haveria muita confusão em Israel. E houve. But in the old energy plan, the old prophecy, Mas na energia antiga e na profecia there antiga, would be an immediate offering of treaties being honored between the Warsaw Pact and NATO. mas na energia antiga, na profecia antiga, haveria um cumprimento de tratados entre o Pacto de Varsóvia e a OTAN. Required the Soviet Union E para isso seria necessário que a União Soviética, 1987, the harmonic convergence changed that. mas em 1987 a convergência harmônica mudou isso. One of the world powers was gone. Uma das potências mundiais então tinha desmanchado. Therefore, the war and the interchange that would have resulted because of the trouble here never took place. Então, por isso, essa guerra nunca aconteceu. Did you understand and realize in prophecy that the year 2000 was going to be the end? Você entende agora porque a profecia dizia que o ano 2000 seria o final? Came from humans. Mas veio dos humanos. E esse era o seu plano. 7, you changed it. Mas em 1987 vocês mudaram Therefore, a isso. completely new scenario developed. E por isso, um cenário completamente novo se desenvolveu. Came to visit you in 2000 Eu vim lhes visitar no ano 2000, my partner physically. através do meu parceiro fisicamente. And some of you might have been there at that time. E alguns de vocês talvez estivessem lá naquele dia. You might have heard the words of my partner as he repeated a phrase I had given to him. E vocês talvez ouviram as palavras do meu parceiro enquanto ele lhes dizia isso. Nothing significant is going to happen on the planet until the draw to zero. Eu disse a ele, nada de significativo vai acontecer no planeta até o desenho do zero. Had no idea what that meant. E ele não entendeu o que isso significava. Asked many times, what does draw to zero mean? It sounds like war. Ele me perguntou muitas vezes o que o desenho do zero significava. Parece guerra. E ele não sabia. 2001 in September, Até setembro de 2001. and the draw to zero became ground zero. E o desenho do zero se tornou então o marco zero em Manhattan. That's when the world was brought to the realization of what the Jews have always known. E naquele momento foi quando o mundo foi trazido para a realização do que os judeus sempre souberam. Eles entenderam então essa raiva espiritual. Look for. Algo que nós lhes dissemos para que olhasse para. Partner took me to what you call the United Nations, and I spoke there. Meu parceiro então me levou para a União Europeia para falar lá. And I asked them to see if they could find any prophecy at all about what you call the 9/11 event. E eu lhes perguntei se eles poderiam encontrar qualquer profecia que falasse do evento de setembro de 2011. Deveria haver, Affect 2 full generations of humanity. pois afetaria 2 gerações inteiras da humanidade. What the most powerful nation on the planet does with that event will affect 2 generations. O que a nação mais poderosa do planeta faria com esse evento afetaria 2 gerações. And you think that was an accident? E você acha que isso foi um acidente? With numbers like 9 and 11. Com números como 9 e 11? Appropriate action. Ação apropriada. Toca todos os Why should envolvidos. everyone be involved, you might ask? E por que todos deveriam estar envolvidos? Talvez você pergunte. War. Não é sobre a guerra, Involving all humanity with the understanding of the realization of what must be changed. é sobre envolver toda a humanidade na realização do que deve ser alterado. Oh, Cryan, it looks so ugly. Mas, Cryon, isso parece Ugly. tão horrível. Everywhere we look on the earth, it seems like things are getting worse and not better.
Todo lugar que nós olhamos na Terra parece que as coisas estão piorando e não melhorando. E isso é muito relativo para um judeu, não é? Porque vocês já viram tudo isso. Meus queridos irmãos e irmãs, vocês viram tudo isso. Quando você acende uma luz num lugar escuro, então revela todas as coisas escuras que estão lá. Vocês estão olhando para a renovação da humanidade, onde todo mundo pode então olhar para o que está nessa sala quando a luz está acesa. Nós chamaremos dos anos de revelação, das coisas que são reveladas. Nós lhe dissemos isso antes, que conspirações serão quebradas. Não poderá haver segredos. E vocês verão muitos em posições altas caírem. O jeito que governos e corporações são comandados tem que mudar. E vocês já têm visto isso nos últimos anos. Quando você achou que veria a energia da integridade prevalecer sobre a conspiração? Está acontecendo em todo lugar. Deixe-me contar sobre Gaia. Gaia é a entidade chamada de planeta Terra. Pense na energia do planeta tendo uma personalidade, talvez até mesmo uma forma angelical. Quantos de vocês, quando vocês caminham na Terra, sentem a energia do planeta? Você honra o que você chama de Mãe Natureza? Você sabia que Gaia sabe sobre os judeus? E você sabia que Gaia está aguardando pelas suas ações? Eu vou lhes dizer mais uma coisa. Você não será capaz de fazer sozinho. E é aqui que, como meu parceiro diz, começa a ficar bom. Há milhares por todo o planeta que estão com os olhos aqui. E eles não estão a favor de Israel, eles estão a favor da paz. E isso é cheio de significado para todos vocês. Você não terá que fazer isso sozinho. Mas é aqui que tem que começar. A maior ironia de todos os tempos é que os momentos difíceis dos anos 2000, que eram para ter criado o que chamamos de fim da civilização, e ao invés disso, o que estamos dizendo é que o brilho que foi criado nesse momento vai criar paz na Terra. Ah, mas tem aqueles que dizem que há tão pouca esperança, tanta frustração. Quem é você?
É essa atitude, é essa sua consciência? Is that why you came here? É para isso que você veio aqui? Have you been so calloused in what you've experienced that you go from day to day just saying, I hope it doesn't happen to me, I'll just move forward? Você está tão calejado com a sua experiência que você passa os dias dizendo, eu espero que não aconteça comigo, eu vou somente continuar em frente, mantendo os olhos I baixos. need you to change that. Nós precisamos que você mude isso. And you'll know it's being changed because we see some potentials of your future here. E você sabe que isso será modificado porque nós vemos alguns potenciais aqui para o seu futuro. I'll give you a potential picture that we see a real potential. E eu vou lhe dar um potencial que nós vemos como real potencial. We see a new leader here. This is a potential, a new leader here. Nós vemos um novo líder aqui. Este é o potencial para um novo líder aqui. אנחנו רואים כאן מנהיג חדש. One that will give you, for one of the first times, a majority party. Que vai lhes dar pela primeira vez a maioria. Something you don't know anything about. משהו ש- Algo que você não sabe nada sobre. That leader has the potential of eventually in history being called the hero of Israel. Esse líder tem o potencial para eventualmente ser chamado de herói de Israel. Will be called many things, but many will say it is the party of peace. A nova maioria vai ser chamada de muitas coisas, mas muitos vão dizer que é a maioria da paz. אבל הוא יביא שלום. יש לו פוטנציאל להביא שלום. And let me tell you what will result. Deixe eu lhes dizer o que vai acontecer. The lines of demarcation of a border As linhas de demarcação de uma fronteira and understanding, através de sabedoria e entendimento cooperation, e cooperação. שיתוף פעולה. a border that will stay and remain the border. Uma fronteira que vai ficar e permanecer uma fronteira. Não é uma trégua temporária, mas uma fronteira da terra chamada Israel. And history will show E a história mostrará that those on the other side que aqueles do outro lado will welcome it. יברכו זאת. vão dizer boas-vindas a vocês. Mothers of those of you and those on the other side, what do they really want? Se vocês fossem perguntar às mães de vocês desse lado e do outro lado da fronteira o que elas realmente querem, pergunte para essas mães. They want peace. E elas vão dizer que elas querem paz. They want the ability of their children to play in safety Elas querem a habilidade dos seus filhos brincarem em paz, without the threat of those who argue with them. sem as ameaças daqueles que brigam. Borders are established and there is agreement. Quando as fronteiras estiverem estabelecidas e houver um acordo, Disengage so much hate vai desmanchar tanto ódio all over the earth. por todo o planeta. בכדור הארץ. It's all about Israel, É tudo sobre Israel. בישראל. and you know it is. ואתם E יודעים, você sabe que é. Is it true that the world will revolve peace-wise around what happens here? É verdade que o mundo então vai reverberar em paz com o que acontecer aqui? That is exactly correct. Isso é exatamente correto. That is the theme of all of the days of my partner here in this place. Este é o tema de todos os dias para o meu parceiro aqui. במקום הזה. The number one, what happens here makes a difference for all. Número 1, o que acontece aqui faz a diferença para todos. Number two, you are not alone in your endeavor. Número 2, você não está sozinho na sua busca. Three, that the pure lineage of this planet, which is called Jews, is where it must begin. E número 3 é que a pura linhagem deste planeta, chamada de judeus, é onde isso tudo deve começar. תתחיל את התהליך. We'll
say this again, that metaphorically the third temple is being built. Nós vamos dizer isso de novo, que metaforicamente o terceiro templo está sendo construído. And we'll say it again, that it has a name. E nós vamos dizer novamente que tem um Say nome. it again, that the name is the New Jerusalem. E o nome é a Nova Jerusalém. And we'll say it again. Vamos dizer novamente Name means peace on earth. que esse nome significa paz na terra, As go the Jews, goes the rest of the planet. como forem os judeus, será o resto do mundo. And that is a profound message when I sit in front of Jews. E isso é uma mensagem profunda quando eu estou na frente de judeus. So are you. Vocês são abençoados que vieram a este lugar. Blessed are you who have come through the wind of birth, deciding yet again to come back and make a difference. Abençoados são vocês que vieram através da janela do nascimento e decidiram fazer a diferença. Blessed is this place called Israel. Abençoado é este lugar chamado Israel. Against all odds, this Contra todas as is where the probabilidades, seeds of peace are. aqui é onde estão as sementes da paz. And yet you say, when? E você ainda pergunta, quando? Could it be tomorrow, please? Poderia ser amanhã, por favor? God is slow. Deus é lento. You know that. E você sabe disso. Hold the light. Você pode então segurar a luz? Let me ask you this, if it isn't in your lifetime, can you still hold the light of hope and promise? Deixa eu lhe perguntar isso. Se não for nessa vida sua, você pode continuar segurando a luz? Well, we say this, if you can say that, then it will be in this lifetime. Mas nós dizemos isso. Se você pode afirmar isso, então será nessa vida. Até amanhã. E assim é.